2 Timóteo 1, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E agora vá comigo para Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Tito diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Senhor, nos abençoa agora no estudo da Tua Palavra, em nome de Cristo, oramos. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando uma série, o tema da série é Fundamentos Bíblicos para a Vida da Igreja, tá? Nesta série, nós já fizemos a abordagem de 3 coisas. A primeira delas, nós falamos sobre a importância do conhecimento dos tempos, o contexto no qual está inserido a igreja nos dias de hoje, tá bom? No segundo, nós falamos sobre a importância da pregação expositiva, necessidade desse tipo de pregação na igreja. E a terceira abordagem que nós fizemos, nós falamos sobre o desejo sincero por uma adoração centrada nas Escrituras, não apenas na sua forma, mas também no seu conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar o 4º fundamento, e o fundamento sobre o qual nós vamos refletir nessa noite, irmãos, é o comprometimento com a verdade bíblica, com o ensino da palavra e com a doutrina das Escrituras. Nós poderíamos abordar esse tema utilizando várias escrituras. Tem vários textos na Bíblia que poderiam ser textos nos quais nós fundamentaríamos a palestra de hoje, né? Um dos bons textos que talvez nós tenhamos lá no Antigo Testamento seja o Salmo 19. Não precisa eu ler o Salmo 19, mas eu vou fazer uma menção ao Salmo 19 da seguinte maneira. No Antigo Testamento, a palavra que nós encontramos para doutrina, ou a que mais se aproxima aquilo que nós queremos dizer quando nós fazemos uso dessa palavra doutrina, provavelmente é a palavra lei ou a palavra Torá. Agora, quando nós ouvimos falar da palavra lei, a primeira coisa que nós pensamos, ou que talvez venha à nossa mente, é uma lista de coisas que nós não podemos fazer, em desobediência, logicamente, a Deus. Mas a palavra lei, a palavra Torá no Antigo Testamento, ela significa, antes de mais nada, irmãos, a instrução de Deus. É uma instrução, em outras palavras, é uma instrução doméstica do nosso Deus sobre um modo de vida, não é, que nós devemos ter, logicamente, uma vez fazendo parte do seu povo. É uma instrução doméstica acerca de si mesmo, quem ele é, como ele é, seus atributos, como a Bíblia, a própria palavra vai defini-lo. E o Antigo Testamento, inclusive, ele está cheio, repleto de exortações ao povo de Deus acerca daquilo que nós devemos fazer, como nós devemos proceder, como nós devemos, por exemplo, viver, como nós devemos nos levantar, como nós devemos sentar, como nós devemos sair, como nós devemos entrar. E também requer de nós que não façamos isso apenas conosco, mas também com os nossos filhos, né? Fazendo que, inclusive, eles possam memorizar as Escrituras. Então, como eu disse, nós poderíamos ir a centenas de passagens na Escritura, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que vão enfatizar a importância de quê? De doutrina, da palavra de Deus, da instrução do ensino da palavra de Deus. E especialmente através dessas palavras no Antigo Testamento, especialmente das palavras Torá, da palavra lei, nós encontramos essa ênfase ali nas Escrituras. Mas a mesma coisa nos fala também o apóstolo Paulo. Paulo sempre, irmãos, em seus escritos, ele está trazendo algum tipo de exortação. Ele tem muito esse cuidado, né, sobre a exortação, falando da questão da doutrina, sobre a importância da verdade bíblica, sobre a importância da teologia, né? E a passagem que nós lemos, ela ilustra muito bem isso. O primeiro texto que nós lemos foi o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Então, Paulo, o que Paulo está fazendo nesse texto? Ele está dando algumas instruções diretas a um jovem pastor chamado Timóteo sobre o que ele deveria fazer, como ele deveria proceder enquanto ele estava pastoreando a igreja de Éfeso.
Eu quero que você note introdutoriamente comigo algumas coisas, porque Paulo vai dar pelo menos aqui 2 exortações diretas a Timóteo nesse texto. Primeiro, que ele deveria reter até mesmo o padrão das palavras que Paulo está utilizando, ensinando a verdade cristã para ele. Então, a ideia é que Paulo, irmãos, nem mesmo queria que Timóteo brincasse com as palavras da maneira como ele mesmo estava transmitindo as verdades para esse jovem pastor. Ou seja, ele deveria reter o próprio padrão de procedimento de Paulo, quando Paulo está verbalizando a verdade bíblica, as terminologias que o apóstolo Paulo estava utilizando, as palavras que ele está utilizando para ensinar a própria verdade da vida cristã a Timóteo. Por isso você vai ver, se você voltar no texto comigo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versos 13 e 14, Paulo dizendo, olha, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, que de mim você tem ouvido. Né? Então ele está dando, mantenha essas palavras que você está ouvindo de mim. Está dizendo a Timóteo, Timóteo, é importantíssimo que você ouça, e não apenas ouça, mas que você retenha essa doutrina que eu estou te ensinando. E até mesmo o padrão das palavras que eu estou usando para ensinar esta doutrina. Por que isso é importante, irmãos? Nós vimos recentemente um teólogo, um pastor, muito conhecido nosso, que foi proibido, aliás, não é que ele foi proibido, mas ele foi cortado de um evento aqui no Brasil em razão de algo que supostamente ele disse. E eu estava comentando com algumas pessoas acerca dessa situação específica, que nós temos que ter muito cuidado, inclusive como nós transmitimos as verdades bíblicas. Por quê? Para que a gente não dê margem para as pessoas pensarem uma outra coisa. Então a gente tem que, inclusive quando está transmitindo a verdade, tomar cuidado com aquilo que a gente está falando, a maneira como nós estamos transmitindo, as palavras que nós estamos utilizando, para que nós não venhamos dar margem, inclusive ao inimigo, para deturpar a nossa fala e nos questionarmos, que foi provavelmente mais ou menos o que aconteceu. Então, mesmo quando você está ensinando a verdade, o que é que Paulo está dizendo? Até as palavras que você está utilizando para ensinar aquela verdade são extremamente importantes. Mas veja o que ele diz também no verso 14, irmãos. Ele diz, guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Ou numa outra tradução, guarda pelo Espírito Santo que habita em nós o tesouro que te foi confiado. E que tesouro é esse que ele está falando aqui? Provavelmente, irmãos, é o Evangelho. A mensagem do Evangelho. Esta mensagem, irmãos, que está cheia de doutrina. Só para que vocês tenham um exemplo, um dos versos que talvez nós mais conheçamos como cristãos, seja aquele versículo de João 3,16. Vocês lembram desse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você já parou para pensar em quanta doutrina, em quanta teologia você tem só nesse versículo? Quantas verdades doutrinárias nós estamos proferindo quando nós estamos simplesmente recitando esse versículo? Quantas doutrinas nós afirmamos nesse versículo? É impressionante pensar nisso, irmãos. Quando nós proferimos esse versículo, nós estaremos afirmando a doutrina de um conselho inteiro que teólogos passaram mais de um ano debatendo lá no 4º século. Eles passaram mais de um ano falando especificamente sobre esse versículo. Quando nós afirmamos, por exemplo, nesse verso, que Cristo é o Filho unigênito do Pai, nós estamos afirmando a Trindade antes de sairmos sequer desse versículo. Por quê? Porque o Pai está dando o seu Filho, que é divino. Nós estamos afirmando nesse mesmo versículo, irmãos, a expiação penal substitutiva do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos afirmando nesse mesmo versículo a importância da fé em Cristo. E outras doutrinas, se nós fôssemos enumerar, há outras doutrinas aí que nós citamos e estão contidas em João capítulo 3, verso 16. Então, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que ele deve guardar a mensagem do Evangelho que lhe foi o quê? Dada. E que é pura o quê? Doutrina. Agora, por quê? E talvez parte dessa resposta esteja no outro texto que nós lemos. Vá comigo para Tito capítulo 1, por favor.
Ele responde parte disso aqui nesses 2 primeiros versículos da epístola a Tito, não é? E a pergunta seria: o que tem de tão importante na doutrina? Então Paulo diz assim, na introdução dessa carta, ele diz assim, olha lá: ele é servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, diz o apóstolo Paulo. Bem no meio desses 2 versículos, ele cita exatamente isso. Ele é para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. E Paulo aqui, irmãos, ele está preocupado em encorajar pelo menos 3 coisas, não apenas ali agora a Tito, mas a todos os cristãos aos quais ele foi chamado para ministrar. Primeiro, Paulo nos mostra nesses 2 versículos, ele é chamado para encorajar a fé, ele mesmo vai dizer, para promover a fé, trazer encorajamento da fé àqueles que são escolhidos de Deus. Então o que Paulo deseja? Que esses irmãos sejam edificados na sua confiança, na sua fé em Deus, na crença das suas promessas e na fé no seu Filho Jesus Cristo. Em segundo lugar, veja o que ele diz, ele é apóstolo para o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então o que Paulo está dizendo, irmãos? Que a verdade, que é a teologia, que é a doutrina, porque ela também é a instrução bíblica, porque ela é o ensino bíblico, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é para a piedade, ou ela é segundo a piedade. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a verdade de Deus nos é dada para que nós possamos, por meio dela, cultivar o quê? Piedade de vida. Para que nós sejamos, por meio disso, cada dia mais participantes da natureza do próprio Senhor Jesus Cristo. Possamos nos parecer, sermos semelhantes cada dia mais a Ele, para que nós possamos, irmãos, carregar de forma mais consistente a imagem de Deus, enquanto nós vivemos e estamos testemunhando nesse mundo. E aí Paulo continua dizendo ainda aqui em Tito, na esperança da vida eterna. Ou seja, ele não está apenas preocupado em edificar a fé, ele não está apenas preocupado, irmãos, em edificar-nos na verdade, mas também em nos dar esperança real no mundo caído, no mundo em que nós estamos vivendo. Então veja o que Paulo está fazendo, irmãos. Ele está nos mostrando o quão importante é a doutrina bíblica, o quão importante é a verdade, o quão importante é a teologia, o quão é importante que nós de fato creiamos em Deus, creiamos acerca de Deus. J. Packer, ele faz a mesma coisa, interessante isso, só que ele não faz na escritura, logicamente, ele faz numa obra sua. O nome dessa obra é Conhecendo Deus, e ele diz assim: assim como os palhaços anseiam por interpretar Hamlet, eu ansiava por escrever um tratado sobre Deus. E então as suas próximas palavras no livro foram: mas não era isso. Não era isso. Qual era a questão que tanto Paulo, não é, e J. Packer entenderam, irmãos? Que a teologia, ela precisa ser prática. Que a teologia prática, inclusive, ela é crucial para a nossa vida cristã. E é exatamente esse ponto, irmãos, quando nós falamos de doutrina, que eu quero enfatizar nessa noite. A vida cristã saudável é caracterizada por um equilíbrio de 3 coisas: doutrina, devoção e dever. Em outras palavras, verdade, experiência e prática. E o que seriam cada uma dessas 3 coisas? Doutrina é o que nós cremos a respeito de Deus, é aquilo que Ele nos ensina na sua palavra sobre si mesmo, sobre a sua vontade, sobre os seus caminhos. A devoção ou experiência, não é? É a nossa experiência da graça de Deus operando nas nossas vidas, irmãos. É a nossa relação com a providência de Deus para nós nesse mundo caído. E prática é a nossa vivência cotidiana da vida cristã. É o dever que nós temos de servir a Deus, irmãos, em toda e qualquer situação. Em toda a plenitude do nosso ser, assim como Ele nos criou. É amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o nosso próximo. É também, de uma maneira muito prática, já estamos inseridos, mas estarmos completamente envolvidos com o seu reino, com a sua obra e com a adoração
não seja ela apenas uma adoração, como nós já vimos lá, num dos fundamentos lá atrás, uma adoração de maneira individual, como um membro do corpo de Cristo, mas também como uma adoração corporativa. Tudo isso, irmãos, são componentes que trazem saúde para a nossa vida cristã. Agora, a doutrina, irmãos, ela se destina, então, a nos ajudar tanto nas áreas da devoção quanto na área da experiência. Ou seja, a área do dever e também a área prática. E aí o que é que nós vamos perceber com isso, irmãos? Que nós enfrentamos um problema. Essa ênfase que o apóstolo Paulo deu na sua época, no contexto ali, tanto na sua carta para Tito quanto para Timóteo, nas igrejas nas quais, logicamente, eles desenvolviam as suas vocações, Paulo olha para essas demandas que ele dá, não é, para esse ânimo que ele dá falando da doutrina, mas, logicamente, Paulo está olhando para um contexto. Ele vê uma necessidade de fazer isso. E hoje, quando nós olhamos, irmãos, para o contexto das igrejas, vamos trazer para o nosso contexto de igreja, o que nós temos percebido quando nós falamos de sã doutrina? Que as igrejas, elas estão obstinadas, ou são obstinadas na questão da doutrina, por pelo menos 4 maneiras específicas. A primeira delas, e aí me permitam citar mais uma vez uma obra do J. Packer. Packer escreve um livro chamado Busca pela Piedade, uma visão puritana sobre a vida cristã. E ele vai citar 3 grupos diferentes de pessoas que têm doutrinas de maneiras diferentes. E ele vai dizer que isso, inclusive, é uma maneira útil de se analisar o assunto. Ele faz uma análise doutrinária olhando para esses 3 grupos. Mas quando nós analisamos o livro de Packer e esses 3 grupos, nós chegamos à conclusão de que existem 4 problemas específicos com relação à doutrina que está perseguindo a igreja hoje, irmãos. Ou está definindo a igreja hoje. A primeira delas é o nominalismo. Vocês sabem o que é o nominalismo, irmãos? Alguém tem noção aqui? O que é o nominalismo, irmãos? É o cristianismo apenas de nome. Nome. Então você tem cristão, aquele tipo de cristão, ele faz uma reivindicação de ser cristão, mas não há uma única evidência, nem no coração, nem de maneira interna, e nem de maneira externa, nas afeições e na vida de qualquer cristianismo real que essa pessoa tenha de fato experimentado. Então ela é o quê? Um cristão meramente nominal. O segundo grupo, irmãos, o segundo problema que nós temos quando nós falamos sobre a questão de doutrina, e nós vamos entender um pouquinho mais adiante, é o formalismo doutrinário. E talvez esse seja, inclusive, algo que se aplique ao nosso contexto em Teresina. Me permitam ser um pouco crítico aqui. Pessoas estão muito preocupadas com as correções bíblicas, com as normas, mas não parecem, irmãos, ter quaisquer evidências da verdade trabalhando nos seus próprios corações. Exigem uma série de normas dos outros, mas quando você olha para eles, não tem evidência disso no coração dessas pessoas. Pelo contrário, essas pessoas se tornam muito brandas na sua relação com seus próprios pecados. Eles aceitam seus próprios pecados, não lutam contra os seus próprios pecados, não apresentam crescimento na graça e se tornam muitas vezes, irmãos, mesmo que rigorosas numa perspectiva doutrinária, uma formalidade doutrinária, se tornam muitas vezes cativantes de um testemunho do mundo e não propriamente da igreja. Então são pessoas que parecem ter muita clareza doutrinária, entender doutrina correta em todos os seus aspectos. Mas quando você vai para a vida prática, são completamente questionáveis. Não se parecem em nada com Cristo. Mas ainda assim se autodenominam seguidores do Senhor Jesus. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo que nós temos é o do moralismo não doutrinário. Esse é um outro problema. São pessoas que estão muito preocupadas com o fato de fazermos aquilo que é certo, mas não estão preocupadas com doutrina. Apenas fazer o que é certo, mas não tem preocupação doutrinária. E tem também um quarto problema. Qual é o quarto problema? A indiferença doutrinária, ou seja, são pessoas que não estão nem aí para a doutrina. E aí o foco dessas pessoas é o quê? Experiência.
sem doutrina. Então, me permitam rapidamente abordar cada um desses tópicos com vocês, tá? O nominalismo, mais simples para nós, como eu já falei, não é, irmãos? Ele acontece como? E de forma muito especial, as pessoas muitas vezes são atraídas para a igreja de uma maneira inconveniente, de uma maneira errada. Porque tem uma forma de você atrair as pessoas para onde? Para o seio da igreja. É por meio da verdade do evangelho. Essa é a única forma de você atrair alguém para o seio da igreja, trazê-lo para a igreja, é de fato dando a ele o verdadeiro e genuíno evangelho. Se não for pelo verdadeiro e genuíno evangelho, você está atraindo ele por outras formas, por outras coisas. E isso só irá prejudicar. Você vai gerar, na verdade, o quê? Um crente apenas nominal. Então, nós estamos cansados de olhar para denominações que se autoproclamam cristãs, que não têm nenhum comprometimento com a doutrina. Então, a pessoa chega por lá e diz assim, olha, basta você orar, basta você recitar essa frase bem aqui, repita essa frase bem aqui, não assine esse documento bem aqui, está tudo certo, você é com Deus agora. Só que essas pessoas, irmãos, simplesmente passam a ter uma relação com o Senhor baseada apenas em sentimentos. Elas não têm conhecimento e profundidade, ou seja, elas não são pessoas que simplesmente agora estarão marcadas com a verdade do evangelho. Muito pelo contrário, irmãos. Não haverá nenhuma realidade da verdade no coração dessas pessoas. Não haverá uma verdade transformadora na vida dessas pessoas. Pelo contrário, a pessoa quando é atraída à presença de Cristo e da sua igreja dessa maneira, ela se torna, na verdade, indiferente à doutrina, à devoção e até mesmo ao seu dever como crente. E isso não serve, irmãos. São pessoas que não estão preocupadas com a verdade das Escrituras, mas, como eu falei, também com experiência. Não estão preocupadas com o dever, mas com a igreja estar cheia. E tem várias delas por aí. Nominalismo é um problema grande. Grande. Porque no meio dessas pessoas, a verdade de Deus não é levada a sério, irmãos. O segundo, como eu falei, é o formalismo doutrinário. Tá? Nós temos um problema com esse formalismo doutrinário, que em outras palavras também pode ser chamado de uma ortodoxia morta, né? Porque na Escritura nós temos ortodoxia e temos ortopraxia. Não apenas a teoria das Escrituras e a doutrina, mas como a prática. Então, esse tipo de ortodoxia morta, irmãos, é um tipo de tendência que se preocupa, como eu disse, muito com doutrina, mas é insuficiente no desenvolvimento de devoção e também no compromisso com o dever cristão. E isso vai surgir muitas vezes, irmãos, com uma reação à indiferença doutrinária, à inovação que caracteriza as principais igrejas liberais. Muitos cristãos que são até bem intencionados, quando a questão é o quê? É essa ortodoxia, mas que não estão interessados em quê? Ortopraxia. É o que Tiago vai dizer. Não apenas você deve ouvir o evangelho, não é? Com extremo cuidado, deve ser um bom ouvinte, mas um operoso o quê? Praticante. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o quê? Com fórmulas, com métodos, não é? Com sistemas doutrinários, com sistemas críticos doutrinários. E aí acabam confundindo espiritualidade com conhecimento mecânico. Isso não traz nenhum tipo de mudança. São pessoas que muitas vezes estão abandonando, irmãos, a leitura das Escrituras para lerem livros só teológicos. Só teológicos. E quantas vezes nós não ouvimos, eu me lembro que inclusive no próprio seminário, irmãos, e depois que eu saí do seminário, de alguns pastores que simplesmente abandonaram a leitura das Escrituras para só lerem livros teológicos. Isso não se faz, irmãos. Isso nos leva a um grave perigo. Diga, minha irmãzinha. Sim, mas o Espírito vivifica. Tomar cuidado com essa frase, né? Porque eu já vi o pentecostal dizer, olha, exatamente aquele grupo nominalista, ele vai dizer assim, mas a doutrina não serve não. Sabe por quê? Porque a doutrina faz é dividir o povo de Deus. Tá? A doutrina, aí as pessoas vão usar exatamente, já vi muitos usando exatamente nesse contexto, né? Como não são interessadas em doutrina, elas vão dizer assim, olha, tá vendo aí, a Bíblia diz,
A letra mata, mas é o Espírito que vivifica, ou seja, a experiência com o Espírito Santo é o que é mais importante. Doutrina não, doutrina só faz dividir a igreja. Cuidado com isso. Essa é uma das práticas de muitos na igreja. Isso não é verdade. Você vai se lembrar que se a letra mata e o Espírito vivifica, mas lembre-se de um detalhe. O Espírito que Cristo nos deu, ele vai dizer que esse é o Espírito da verdade que vai levar vocês ao quê? A toda a verdade. É um Espírito que opera no crente por meio do quê? É da palavra de Deus, é por meio de doutrina. Então você não desassocia a obra do Espírito Santo da doutrina. Estão juntos, mas as pessoas não entendem isso. As doutrinas fundamentais. E aí veja, viu, minha irmã, só fazer aqui um comentário e para voltar a palavra para mim. A gente tem que entender que o Senhor não nos deu doutrina como um fim em si mesmo. Não fez isso. Doutrina é importante para nós? Sim. Mas Ele nos deu a doutrina para nos edificarmos como corpo de Cristo. É pela doutrina que o corpo se edifica. É para que essa doutrina nos conduza cada vez mais ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de nós mesmos, a olharmos o nosso pecado, a nossa necessidade de salvação, olharmos para a misericórdia de Deus, para a soberania de Deus, para a graça de Deus, para o conhecimento de Deus, né? Então, não foi a doutrina como um fim de si mesmo, mas Ele deu para que a igreja pudesse ser o quê? Edificada, e para que por meio disso a igreja pudesse se parecer mais com o seu Salvador Jesus Cristo. A doutrina não é apostólica? Os apóstolos receberam a doutrina de quem? De Cristo. E nós guardamos o quê? Não é a doutrina apostólica, ou seja, a doutrina de Cristo. É para nos parecermos mais com Ele, para termos mais comunhão com Deus vivo. Em penúltimo, o moralismo não doutrinário, irmãos. Tá? Como eu disse, eles se preocupam muito com o dever e menos com a devoção. E menos ainda com a questão da doutrina. Então nós temos essa tendência denominacional em vários ramos aí das igrejas, né? Em suas piores expressões. Você olha para a vida dessas pessoas, é completamente descentralizado. Então você tem igrejas, infelizmente, né? Dentro desse aspecto do moralismo não doutrinário, você vai ter igrejas históricas, né? Igrejas históricas envolvidas com isso. Isso não foge, inclusive, a nós presbiterianos, não, irmãos. Então as pessoas vão simplesmente dizer assim, olha, o que é certo só é amar o próximo, é ter um coração aberto para certas coisas, né? A mente aberta para certas coisas, mas simplesmente relegando a questão doutrinária. Meramente um moralismo, né? Mas não carregado de doutrina. Se a doutrina não faz mudança alguma, apenas uma questão de ordem moral. E a gente tem tendências de igrejas, né, irmãos, crescendo muito nesse aspecto. Nós temos que entender, compreender muito bem a vida cristã. Porque a vida cristã, como eu disse, ela flui das doutrinas da graça. A vida cristã flui das doutrinas da graça. Quando nós entendemos isso, nós vamos acabar pregando acerca de quê? Não é de justiça pelas obras, mas é graça, é favor imerecido, é misericórdia de Deus. O que de fato é um ensino bíblico, não é uma mentira, não é um mero moralismo, não é algo que está centrado no homem, mas certamente centrado em Deus. E aí, por último, irmãos, a indiferença doutrinária, né? Essas pessoas que francamente não se importam de fato com doutrina alguma. Então estão interessados apenas em quê? Experiências espirituais, né? Então, você tem várias igrejas que apelam exatamente para esse lado hoje. Doutrina, como eu disse, é algo ruim, tá? É algo que de fato fere a igreja, por assim dizer. Então essas pessoas simplesmente resolvem colocar a doutrina de lado e adentrar meramente nas experiências. E aí a gente vai ver tanta coisa esdrúxula que existe por aí, né? Passando paletó para lá, e fogo do Espírito aqui, gente caindo acolá. Por quê? Meramente se baseiam nessas experiências, né? Como práticas da vida cristã. Como é que a gente responde, irmãos, a esses erros? Nós respondemos com doutrinas. Nós respondemos com o conhecimento da doutrina, não é? E esse conhecimento, logicamente, gerando em nós o quê?
A piedade para a vida, como Paulo vai dizer. Então, veja, deixa eu apenas dar um exemplo. Se nós entendemos, por exemplo, o aspecto doutrinário da misericórdia de Deus, como é que isso vai fazer diferença na vida da gente, irmãos? Se eu entendo a doutrina da misericórdia de Deus, como é que isso vai mudar a minha vida de maneira prática? A Bíblia diz que eu tenho que ser também o quê? Não tenho que ser misericordioso? Tenho ou não tenho? Assim como Deus usou de misericórdia para comigo, como um grande pecador que eu fui, e aí eu entendo essa misericórdia de Deus, porque, veja, Ele foi misericordioso, porque Ele quis ser misericordioso comigo. Nós vimos, inclusive, isso domingo. Terei misericórdia, quem me aprover ter misericórdia. Então, em sua graça, Deus simplesmente olhou para mim e resolveu ser misericordioso. Eu merecia? De forma alguma, mas Ele foi misericordioso comigo. Agora, em resultado disso, como é que a doutrina da misericórdia ela se torna prática na minha vida? É que eu também seja misericordioso para com quem? Para com o outro. Eu use de misericórdia também para com outras pessoas. Porque Deus um dia usou de misericórdia para com quem? Para comigo. Parece às vezes, irmãos, que como calvinistas nós somos muito teimosos nessas questões. Mas percebam, irmãos, e defendemos isso com unhas e dentes, não é? Mas parece que a gente não assimila isso ao nível do coração, para que haja de fato uma prática na vida cristã. Então, se alguém compreende de fato a maravilhosa misericórdia, a graça que Deus derramou sobre a nossa vida, nós certamente responderemos às palavras de Jesus, quando ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. Isso é prática de vida. Eu compreendo a doutrina e eu passo a vivê-la de uma maneira cotidiana na minha vida. E veja, uma maneira da gente testar exatamente isso é a gente se fazer algumas perguntas. Por exemplo, como é que eu reajo a uma pessoa que está aí simplesmente escravizada pelo pecado? Como é que eu reajo a ela? Qual é a minha reação com uma pessoa que eu vejo que está simplesmente afundada no lamaçal de pecado? Qual é a minha reação quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa afundada, por exemplo, na questão dos vícios de drogas? Qual é a reação? Minha reação é uma reação de misericórdia para com essa pessoa? É uma reação, por exemplo, de chegar e dizer a ela a mesma coisa que um dia me foi dito pelo Evangelho, ou seja, de pregar o Evangelho, de mostrar para ela que há uma saída para a vida dela, que não são essas drogas, que não é essa miséria de estar vivendo numa rua, sem trabalho. Esse não seria um aspecto prático disso, irmãos? Logicamente que sim. Mas qual é a nossa resposta às vezes, irmãos? É ficar chateado, ficar com raiva, a gente não querer abordar essas pessoas. E quando isso acontece, irmãos, essa é uma resposta que dificilmente se dá quando a gente conhece de fato a misericórdia de Deus. E nós sabemos que para a escravidão do pecado só existe uma única solução, que é a misericórdia da cruz. Portanto, quero concluir dizendo o seguinte: alguns cristãos que são calvinistas, quando lidam com seus próprios pecados, eles são calvinistas. Mas quando eles lidam com os pecados dos outros, eles são arminianos. Irmãos. Quando eles lidam com seus pecados, eles aprendem, por exemplo, que a solução para a sua própria depravação é a graça de Deus. Mas quando eles lidam com os pecados dos outros, eles querem que as pessoas se salvem. É assim, irmãos. Então, o que o Senhor exige de nós? Agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, não é isso? Como é que nós podemos, então, irmãos, garantir que a teologia, que a doutrina e que a verdade bíblica não nos prejudiquem? Duas coisas. Primeiro, tomamos isso, que é uma bênção da parte de Deus, porque ele se revela nas Escrituras através de um sistema doutrinário, e nós oramos e colocamos isso diante de Deus. E nós usamos isso para edificação. Nós criamos o hábito de estudar a teologia e a doutrina para que nós sejamos transformados à semelhança do Senhor. E em segundo lugar, nós devemos nos perguntar, quando fazemos isso, a doutrina de fato já se infiltrou no meu coração a ponto de que eu me veja mais parecido com Cristo? Então essas duas coisas são importantes quando nós avaliamos a doutrina no meio da igreja.
como ela se comporta e o que ela tem gerado no meio da igreja. Qual é o fruto que ela tem produzido. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Santo Deus, nos faz apreciar a Tua palavra, Senhor. A doutrina, o ensino bíblico. Que possamos, ó Deus, cada dia mais ter mais sede de ir às Escrituras, de aprender do Senhor. Mas que acima de tudo não adquirir apenas conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Mas por esse conhecimento sermos mais parecidos com aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, o Senhor Jesus. Portanto, ó Deus, não permita que venhamos a nos orgulhar do conhecimento teológico, mas que tenhamos, ó Deus, o pleno proveito dele, para que possamos, inclusive, ó Deus, como membros do corpo de Cristo, servirmos na edificação desse corpo para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe a cada um de nós, ó Deus. Livra-nos do nominalismo. Livra-nos, ó Deus, de sermos pessoas que não amam a doutrina, que não amam, ó Deus, a Tua palavra e os Teus ensinamentos, que agem apenas por moralidade, que visam apenas experiência. Não, Senhor. Que nos aprofundemos tanto na Tua palavra, tanto na devoção pela Tua palavra, ó Deus, quanto na piedade de vida. Assim nos ajuda nessa tarefa difícil, árdua, ó Deus, mas certamente totalmente possível, porque o Senhor nos dá o do Teu Espírito para ministrar as nossas vidas e para nos conformar cada dia mais a Cristo Jesus. É em Cristo que nós choramos e agradecemos. Amém.